Bom dia, as meninas no YouTube, no Insta. Bora rezar, meu povo. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Conforme vocês forem entrando, vão me dizendo se está dando para ouvir bem, se está bem a imagem, para a gente começar a nossa oração e os nossos versículos hoje, meninas virtuosas. Bom dia, Alessandra. Sim? Tá dando para ouvir bem? Então, a gente vai começar a oração e as meninas vão entrando, que cada uma vai entrando num pedacinho, né? Vamos rezar, então? Bom dia, Paula. Bom dia, Cris. Bom dia para as meninas no YouTube. Estão ouvindo bem, gurias, no YouTube? Tá tudo certinho? Tudo certo aqui também? Beleza, então, bora rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero convidar vocês, gurias, para a gente começar a rezar, pedindo para o Senhor que Ele venha em nosso auxílio em todas as situações do nosso dia, tudo aquilo que a gente vai viver hoje. Nós vamos começar pedindo o preciosíssimo sangue de Jesus. E a gente vai, da mesma forma, né, que lá no Antigo Testamento, Deus falou para Moisés para pegar o cordeiro, né, na primeira Páscoa, e do sangue do cordeiro ir marcando, né, os umbrais das portas das casas, naquela última praga antes de eles saírem do Egito. E ali, onde era marcado com o sangue do cordeiro, o destruidor não ia entrar, né? Da mesma forma, aquilo tudo, todo o Antigo Testamento pra gente, né? E aquela primeira Páscoa, uma prefiguração, né? Da nossa Páscoa definitiva, né, que é com Jesus, é uma prefiguração, todo o Antigo Testamento do Novo Testamento. Então, nós vamos pedir esse sangue do Cordeiro, esse sangue de Jesus sobre a nossa vida. Nós vamos marcar a nossa vida, né? Nós vamos marcar as nossas casas, nós vamos marcar as pessoas que nós amamos, nós vamos marcar os nossos carros, os nossos deslocamentos, a escola dos nossos filhos, a creche dos nossos filhos, todos os lugares, né? Tudo aquilo que é caro, que é importante para ti na tua vida, nós vamos colocar debaixo da proteção desse preciosíssimo sangue do Cordeiro. Amém? Então vamos rezar? Senhor Jesus, nós começamos essa manhã agradecendo pelo dom da nossa vida mais uma vez, Senhor. Muito obrigada porque nós estamos vivas. Obrigado por mais um dia, Senhor, para amar, para fazer o bem, Senhor. Mais um dia para rezar, mais um dia para lutar, mais um dia na nossa vida, mais um dia da nossa história. Obrigada, Senhor. Nós somos gratas pela nossa vida. E nós queremos começar esse dia, Jesus, pedindo que o teu preciosíssimo sangue venha marcar as nossas casas, venha cobrir as nossas casas, Senhor, cada cômodo das nossas casas. Cobre com teu sangue, Senhor Jesus, os nossos familiares, os nossos casamentos, os nossos relacionamentos, a escola dos nossos filhos, as creches, as universidades dos nossos filhos. Cobre tudo com teu sangue, Senhor. Todos os meios de transporte que nós e nossos familiares vamos usar nesse dia, todos os nossos deslocamentos, as estradas e ruas que nós vamos andar, nós pedimos, Senhor, cobre-nos com teu sangue e livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos de todos os males e perigos físicos e espirituais, livra-nos de acidentes, livra-nos, Senhor, de desentendimentos, de brigas, livra-nos, Senhor Jesus, de doenças, de adoecimentos, livra-nos dos dardos inflamados do maligno, livra-nos das tentações demoníacas, livra-nos, Senhor, livra-nos do pecado. Nós clamamos, Senhor, neste dia, nesta manhã, vem livrar os nossos casamentos de toda a tentação, de todo o adultério, Senhor, de toda a tentação de desistir, de não seguir em frente. Livra os nossos casamentos, Senhor, de todos os ataques, de todos os dardos inflamados do maligno. Livra-nos, Senhor. Livra os nossos filhos de todas as más amizades, de todas as más influências, de todas as más conversações. Livra-nos, Senhor. Livra-nos. Livra as nossas famílias do mal. Livra os nossos negócios, Senhor, de golpes, de pessoas mal intencionadas, de falências, Senhor. Nós clamamos, cobre também toda a nossa vida financeira, nossos locais de trabalho, Senhor, com teu sangue. Nós pedimos a proteção do teu preciosíssimo sangue sobre todas as áreas da nossa vida, sobre todas as pessoas que nós amamos.
Clamamos que o teu sangue seja para nós cobertura, proteção e livramento neste dia, Senhor. Cobre com teu sangue a nossa mente, Senhor, os nossos pensamentos, o nosso coração, Senhor, todas as nossas emoções. Purifica os nossos pensamentos, Senhor. Purifica as nossas emoções com teu preciosíssimo sangue, tirando de nós, Senhor, e nos livrando de todas as tentações demoníacas, de todas as sugestões demoníacas, de todos os pensamentos malignos, os pensamentos negativos, os pensamentos que não vêm de ti, Senhor. Livra a nossa mente, Senhor, de todo ataque do inimigo. Livra também as nossas emoções, Senhor. Lava, Senhor, nosso coração, nossa vida, nossa história, o que nós temos sentido, Senhor, com teu preciosíssimo sangue, livrando-nos, Senhor, de todo mal, livrando-nos, Senhor, de todos os ataques do inimigo na nossa mente, no nosso coração. Clamamos, Senhor, que o teu sangue nos cubra inteiramente, Senhor, durante todo o nosso dia, que tu venha trazer livramento para a nossa vida, Senhor, livra-nos do mal. E nós pedimos pela intercessão da Virgem Maria também, que São Miguel Arcanjo, que São Rafael, desçam ao combate em nosso favor, se unam aos nossos santos anjos da guarda, aos anjos da guarda dos nossos filhos, do nosso marido, e venham em nosso socorro, que os santos anjos de Deus venham trazer livramento, venham nos conduzir no caminho da vontade de Deus, venham afastar todos os dardos inflamados do maligno, venham nos livrar de todos os males, de todos os perigos. Nós clamamos a graça de Deus, o socorro de Deus. Com os santos anjos também na nossa conexão. As meninas do YouTube podem me dizer se caiu para vocês? Nós clamamos o sangue de Jesus sobre a nossa live de hoje. Pedimos que o preciosíssimo sangue de nosso Senhor venha em nosso socorro, venha nos cobrir. Travou, né, gurias? Travou para vocês aqui no Instagram ou travou só lá no YouTube? Para mim, simplesmente travou aqui muito, só no YouTube. Nós clamamos o sangue de Jesus sobre toda a nossa transmissão, sobre tudo aquilo que nós estamos vivendo e que vamos viver na nossa vida, na nossa live hoje. Todas as palavras de Deus para nós hoje. Senhor, vem em socorro, misericórdia. Senhor, nós clamamos também que os teus santos anjos venham dar conta de todas as batalhas espirituais nos ares. Tudo que agora se opõe à revelação, à vontade de Deus para a nossa vida, aos desejos do coração de Deus para o nosso casamento, tudo aquilo que, toda batalha espiritual que se trava nos ares, não permitindo com que a palavra de Deus, com que a oração chegue até nós, nós clamamos, São Miguel Arcanjo, desce ao combate em nosso favor. São Rafael Arcanjo, venha em nosso socorro nas nossas lutas, nas lutas deste momento, nas lutas que nós travamos espiritualmente, todas as mulheres que não conseguem rezar, todas aquelas mulheres que precisam hoje receber essa palavra. Nós clamamos a São Miguel, a São Rafael que alcance todas estas mulheres, que venham em socorro da necessidade de cada uma. E nós pedimos à Virgem Maria também que venha rogar por nós, pedindo sobre nós o Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre a nossa mente, vem Espírito Santo sobre o nosso coração, vem Espírito Santo sobre cada uma de nós, vem Espírito Santo conduzir o nosso falar, vem Espírito Santo conduzir o nosso pensar, vem Espírito Santo conduzir o nosso sentir, vem Espírito Santo conduzir também o nosso ouvir, a nossa compreensão. Vem Espírito Santo sobre os nossos casamentos de forma muito especial hoje, sobre as nossas relações, os nossos relacionamentos. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo conduzir o nosso casamento. Vem Espírito Santo conduzir o diálogo
entre esposa, entre marido e mulher. Vem Espírito Santo conduzir o entendimento. Vem Espírito Santo transformar todas as realidades de tristeza em alegria, de falta em abundância. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo nos trazer hoje a vontade de Deus, uma palavra íntima, pessoal, direcionada a cada uma de nós. Vem Espírito Santo, vem em nosso socorro, nos dá um entendimento pessoal da palavra de Deus, aquilo que é para cada uma de nós de forma pessoal. Nós clamamos tudo isso pela intercessão da Virgem Maria, de São José. Pedimos também que São José desça ao combate em nosso favor no dia de hoje, em favor das nossas famílias, dos nossos casamentos. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém? Bora meditar a palavra. Gurias, vou perguntar pra minha mãe. Mãe, tu tava no YouTube e tu veio pra cá. No YouTube caiu, não tá dando de ver nem de falar, porque pra mim sumiu a tela. E hoje eu tô sabendo fazer, gurias, que o resto dos dias eu não tava, mas hoje eu tô sabendo fazer e pra mim ficou tudo preto aqui a tela no YouTube. Bora rezar então? Hoje a gente vai continuar a nossa meditação, tá? Está travando no YouTube. Tá travado ou tá travando? YouTube caiu sim. Louvado seja Deus. Gente, que coisa mais difícil, né? Misericórdia. Louvado seja Deus. Vamos aqui, né? Vamos lá então, gurias. Depois eu baixo essa live e coloco lá no YouTube. A palavra de Deus diz pra nós assim: uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior ao das pérolas é o seu valor. Confia nela o coração de seu marido, e jamais lhe faltará coisa alguma. Ela lhe proporciona o bem, nunca o mal, em todos os dias de sua vida. Vamos de novo? Confia nela o coração do seu marido, e jamais lhe faltará coisa alguma. Ela lhe proporciona o bem, nunca o mal, em todos os dias da sua vida. Versículos 11 e 12. Gurias, eu acho que esses aqui são os versículos mais desafiadores do texto inteiro, na minha opinião. Tá? Em especial o versículo 12, né? Ela lhe proporciona o bem, nunca o mal, em todos os dias da sua vida. Vamos pensar aqui, tá? Nessa mulher virtuosa, nessa mulher de valor, nessa mulher forte, disposta ao bem, que constantemente quer agradar o coração do Senhor. Então, assim, aqui vai começar, gurias, a gente pensando o seguinte: eu amo a Deus e Deus me ama. Vamos pensar ontem, no versículo que a gente meditou ontem, desse lugar de intimidade e amor, de um relacionamento com Deus. Então, existe aqui uma mulher que se relaciona com Deus. Essa mulher virtuosa é uma mulher que tem relacionamento com Deus, certo? E dessa relação, desse relacionamento com Deus, nasce essa bondade, essa confiabilidade, essas virtudes vão nascer de onde? De uma relação com Deus. De eu sou amada e eu amo ao Senhor. E porque eu amo ao Senhor e quero agradar o coração de Deus em primeiro lugar eu quero agradar o coração de Deus, eu vou olhar para a palavra dele e eu vou sim ir convertendo o meu coração, minha mente, meus conceitos, a minha visão de vida, a minha visão de mundo e os meus comportamentos, por consequência, de acordo com a vontade de Deus. Eu já falei para vocês que isso aqui é o trabalho de uma vida, mas hoje esses versículos vão olhar para um lugar da vida de muitas mulheres, que é o casamento.
Como que Deus fala que essa mulher tem que ser dentro do casamento? Como é uma esposa virtuosa? Essa mulher virtuosa que se torna uma esposa. Quando ela é uma esposa, como ela deve se comportar? O que Deus espera dela? E o que Deus vai dar para ela de graça para ela ser. Tá? Vamos começar por aqui. Não existe isso aqui na força do nosso braço. Isso aqui é graça de Deus. Graça de Deus. Deus que nos ama, nós que amamos a Deus, queremos corresponder e receberemos graças de Deus para corresponder ao amor dele na nossa vida cotidiana. Esse amor de Deus, esse amor da nossa vida, esse amor que nasce de um relacionamento com Deus, de um desejo meu de corresponder ao amor de Deus, vai transbordar. Esse amor transborda. E para uma mulher que é casada, transborda primeiro no seu casamento. Então, olha só que interessante. A gente está falando aqui, primeiro, os 2 versículos estão falando de uma relação com Deus, do valor dessa mulher, do quanto ela é preciosa, do quanto ela é rara, que tudo isso nasce de ser filha amada de Deus e desse relacionamento com Deus, do amor de Deus por nós e do nosso amor para com o Senhor, vai transbordar na vocação conjugal, na vocação matrimonial. Então, essa mulher vai ser que tipo de mulher? É uma mulher que o marido pode confiar, ela é confiável, confia nela o coração de seu marido. E jamais lhe faltará coisa alguma. Vamos para dentro disso aqui, tá? O que é ser confiável? Confia nela o coração de seu marido. A tradução original dessa palavra, o significado mais profundo dela, ela é usada outras vezes na Sagrada Escritura para significar confiar com segurança. O coração do marido pode confiar nela com segurança. Ele pode estar tranquilo. Está tranquilo o coração do seu marido. Não viver em alerta. Essa mulher é uma mulher que se comporta e que ama de uma maneira em que o coração do marido está descansado nela. Ele está seguro. Ele confia com segurança. Quando ele está com a sua esposa, ele não está em estado de alerta do que será que vem. Quando ele chega em casa, ele não chega em casa em estado de alerta. Há uns anos atrás, acho que foi numa campanha pelos maridos, eu falei sobre aquela expressão de ser o sábado um do outro, né? Que no nosso casamento, a gente precisa ser esse dia de lazer e descanso um para o outro, né? Eu sou o teu lugar, né? Eu posso dizer isso pro meu marido e meu marido dizer para mim, eu sou o teu lugar de descanso, né? Eu sou o teu dia de descanso, eu sou o teu momento de descanso, eu sou o teu lugar, o teu momento de segurança. E gurias, como isso daqui pode ser caótico no dia a dia, né? No cotidiano. E vamos lá, a gente vai ver nos próximos dias, nas próximas lives, que o dia dessa mulher, a rotina dessa mulher é intensa, igualzinha a nossa. Ela faz muitas coisas, ela equilibra muitos pratos. Mas, em primeiro lugar aqui, né, a gente tem a relação dela com Deus e logo em seguida vem falar como é que é a postura dela na vocação conjugal, na vocação matrimonial. Confia nela o coração de seu marido e jamais lhe faltará coisa alguma. Essa mulher que, essa palavra, né, de não faltar coisa alguma, na origem, no original, no texto hebraico, trazia uma ideia de lucro, que esse marido teria lucro, que ele ganha coisas, ele tem resultados com essa mulher, benefícios amplos em toda a vida. É muito mais do que só o lucro financeiro, mas é como se essa mulher, para esse homem, essa mulher que é confiável, que ele pode descansar, faz com que a vida dele toda seja beneficiada. E gurias, aqui tá um grande poder nosso. Sabe aquela palavra não, ó, aquela expressão do filme do Homem-Aranha? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É aqui. Deus nos deu grandes poderes
E com isso vem grandes responsabilidades. Nós temos um poder de influência muito grande sobre o nosso marido, sobre os nossos filhos, sobre o humor da nossa casa. Nós somos o humor da nossa casa. Nós direcionamos o humor da nossa casa, nós direcionamos o humor do nosso marido. Nós direcionamos o humor dos nossos filhos. Muito do ritmo da casa é ditado pelo nosso próprio humor. Então é nesse lugar que a gente precisa ter uma ótima relação com Deus, porque a gente sabe que o nosso dia vai ser caótico, que o nosso mês os hormônios oscilam, que durante a nossa vida a gente vai ter oscilação hormonal que vai influenciar no nosso humor, onde nós vamos buscar estabilidade na nossa relação para com Deus e na nossa visão de vida. Aquilo que eu me comprometo a viver, a forma como eu decido viver a minha vida. Por isso que quando eu falo que isso aqui é um roteiro de vida, a gente tem que olhar como um roteiro de vida e pensar, é por aqui que eu vou pautar as minhas escolhas, é por aqui que eu vou pautar os direcionamentos da minha vida, as minhas escolhas, a minha forma de falar, a minha forma de reagir às coisas. Eu preciso ser uma mulher primeiramente confiável ao meu marido. E onde é que essa confiança vai se manifestar no dia a dia? Nas minhas palavras, no jeito que eu falo, no jeito que eu falo do meu marido. O meu marido tem total confiança em mim que eu não sou uma fofoqueira dele. Eu já falei várias vezes isso aqui, gurias, mas na nossa língua, na nossa postura de esposa, nós temos que proteger a nossa intimidade, proteger o nosso marido, proteger os nossos filhos. Quantas vezes, eu falo isso, acho que toda campanha de oração eu sempre vou falar. Quantas vezes, quando a gente está em ambientes femininos, né, por excelência, você tá, vou falar de um ambiente bem feminino que eu sempre falo que é salão de beleza, né, quando a gente está às vezes no salão de beleza, lá numa estética, e tem várias mulheres, quantas mulheres que não fazem ideia de quem tu é, que nunca te viram na vida, chegam, sentam na cadeira do cabeleireiro, da manicure e saem falando da própria intimidade e expondo o marido, falando, contando a vida íntima, contando dos erros do marido, contando Gente, isso não se faz. A gente não é uma mulher que faz isso, é uma mulher que não é confiável. Mas tá, Jéssica, não, eu não faço isso, eu não saio por aí nesses lugares falando, mas quando tá reunida com as tuas amigas, quando se reúne aquele grupo mais íntimo de amigas, o que sai da tua boca a respeito do teu marido? A nossa vida íntima, gurias, ela precisa ser cuidada, preservada, é nosso tesouro, é o que a gente tem de mais precioso, é a nossa família. E a nossa família não tem que estar na nossa boca por aí. Porque, como é que é? Quem conta aumenta um ponto? Parece que é assim, né, o ditado? Você falou ali, aquilo não vai parar ali. Não vai. Aquilo vai sair dali, de um jeito ou de outro, uma amiga comenta com a outra, que comenta com a outra, que daqui a pouco aumenta um pouco, e já sai distorcendo. Ou o que as tuas amigas, o que as tuas familiares vão ficar pensando do teu marido pela forma que tu fala. Tu precisa proteger o teu marido. Proteger a reputação do teu marido. Ah, Jéssica, mas ele não protege a reputação dele. Daí tá lá, isso é com ele. Eu, como esposa, vou ser confiável a ponto de que quando ele virar as costas, ele sabe que da minha boca não vai surgir crítica a respeito dele pra ninguém. Eu protejo o meu marido. Da minha boca não vai sair nada de negativo do meu marido. E até digo pra vocês, né? Vamos ser espertos, também não vamos ficar fazendo propaganda das coisas positivas, né? É bom a gente ficar com a boquinha bem fechada quando se trata da nossa intimidade, do nosso marido. Ah, não falo nem de bem e nem de mal, a gente fica bem quietinha, certo? Então, a gente precisa ser confiável nas palavras. A gente precisa ser confiável no que a gente fala pro nosso marido. Ele precisa confiar na gente. Que o que a gente tá falando, a gente tá falando pro bem dele, porque a gente ama ele. Não porque a gente quer algum tipo de benefício. Quantas vezes, gurias, a nossa influência passa a ser um tipo de manipulação para aquele homem fazer aquilo que a gente quer. Por isso que o nosso coração precisa ser guiado por Deus, porque o que a gente fala tem impacto. A gente precisa ser confiável para esse marido saber que a gente não vai sair falando mal da família dele para as pessoas. Que tu não vai falar mal da mãe dele para os outros. Que tu não vai reclamar quando tu estiver reunida com as tuas amigas, com as tuas irmãs. Que
que tu vai ficar falando mal da tua sogra, do teu sogro, das tuas cunhadas, dos teus cunhados, falando de intimidade da família dele, fazendo a caveira da sogra. Isso não é uma postura de uma mulher virtuosa, de uma mulher confiável. Não é. A gente faz o quê? A gente, gurias, boquinha fechada. Tá ruim o negócio, só vai piorar se tu falar. Porque quem fala demais, amaldiçoa e abre brecha pro capeta agir naquela situação. Sai por aí falando um monte de coisa. É uma mulher, uma boca de sacola. Não é uma mulher confiável. Começa pela nossa língua, pela nossa forma de falar. Aquilo que a gente escolhe falar ou calar. Outra coisa, mulheres confiáveis nas finanças. Quantas mulheres gastam horrores escondidas dos maridos? Não querem que os maridos saibam quanto que elas gastam, né? A gente, assim, tudo que se trata de casamento, que eu vou falar nessa live, daria pra gente fazer uma campanha de oração falando sobre cada assunto que eu vou abrir, cada aba. Mas eu vou falar num geralzão. Quando se trata de finanças, a gente podia fazer lives só sobre isso. Só sobre essa área do nosso casamento. E do quanto nós somos tentadas aí, do quanto o diabo mete o rabo nesse lugar. Para atormentar e dividir casais. E muitas vezes, mas aqui eu vou falar só da confiança. Quantas mulheres escondem? A gente tem um monte de meme que fala sobre isso, né? Das mulheres brincando que esconde sacola, brincando uma hora, chegando em casa com sacola escondida, escondendo fatura do cartão. Por quê? Porque sabe que não era para estar comprando aquilo ali, ou porque não era para ser daquele jeito. E não é confiável. Novamente, tem 1000 abas que eu podia abrir sobre isso. Tem 1000 coisas que a gente podia falar, mas a gente vai falar nesse sentido agora, tá? Porque, gurias, se cada coisa que eu falar aqui pra vocês me abrirem as abas, mas e se, a gente nunca vai sair. Então a gente vai falar, eu vou falar no genérico, no grandão. E a gente vai tendo bom senso de medir no conforme a nossa vida. Então a gente tem que ser confiável nas nossas palavras. A gente tem que ser confiável nesse lugar das finanças. Quantos casamentos acabam, gurias, por desordem financeira, muitas vezes de mulheres que escondem as coisas dos maridos. Elas não são confiáveis nas finanças, na forma de administrar o dinheiro. Outro lugar, nas nossas posturas. Meu marido sabe que ele vai chegar em casa e que ele vai encontrar alguém, uma mulher que ele pode confiar, que ele pode chegar, que ele pode contar as coisas do trabalho, que ele pode descansar o coração dele. Como que a gente recebe nosso marido quando ele chega em casa? Ou quando a gente chega em casa, às vezes eles já estão em casa. Como é que é esse momento? Quando a gente se vê no fim do dia? É um momento onde ele pode estar tranquilo na nossa presença, não está em estado de alerta? E aí a gente vai seguir para esse lugar que é o seguinte, gurias. Eu só sou confiável para o meu marido se eu sou confiável diante de Deus. E aqui que entram as nossas decisões de conversão, tá? A gente só vai ser confiável, digo novamente, para o nosso marido, se a gente é confiável diante de Deus. Se nós somos mulheres que temos uma postura em que Deus pode depositar em nós dons, talentos, graças, a palavra dele, e a gente vai retribuir no nosso comportamento. E Jesus fala, né, que quem é fiel no pouco, ele vai confiar mais. Que quem é infiel nas coisas pequenas vai ser infiel nas coisas grandes. Esse lugar de confiança, onde Deus pode também confiar na gente. Deus entrega pra gente as graças. Deus entrega pra gente a palavra dele. Deus está entregando a palavra dele para nós agora. Essa campanha de oração toda é Deus entregando para nós a sua palavra. Confiando a nós uma palavra. Nós seremos fiéis, ele vai poder nos confiar mais, ou a gente vai ser infiel? Essa fidelidade, esse lugar de confiança do marido em nós, começa na confiança com Deus. Nós somos primeiro confiáveis diante de Deus. Tudo isso a gente vai ser primeiro diante de Deus e depois vai transbordar para o marido. Outra coisa, a gente é confiável na nossa forma de vestir, de postura. Quantas mulheres casadas que se vestem de forma provocante porque querem chamar a atenção e o desejo
né, de outros homens, querem se sentir desejadas. Às vezes o casamento não tá bacana. E até eu vou te dizer uma coisa, talvez eu esteja falando tudo isso, teu casamento não tá legal. E você pensa assim, nossa, isso aí tá tão longe da minha realidade. Porque tem tanta coisa desordenada. Começa no pouco. Começa naquilo que tá ao teu alcance de mudar. E isso aqui tá no teu alcance. Por quê? Porque a graça de Deus vai te dar a possibilidade de ser uma mulher nova antes, gurias. O marido muda muitas vezes quando a mulher muda primeiro. Na maioria das vezes. A nossa mudança muda o nosso marido. E aí? Eu sou uma mulher confiável quando eu me visto? Na minha postura com outros homens? Eu sou uma mulher que estou sempre procurando olhar ou ser desejada por outros homens? Que me visto de uma maneira provocante? Que quando chego num lugar, quero ver se tem algum homem aqui me olhando? Não vou fazer nada. Não sou infiel ao meu marido. Não sou infiel de cometer adultério. Mas eu gosto desse lugar. Muitas mulheres carregam isso dentro do casamento. E eu vou te dizer uma coisa, aí tá uma semente de infidelidade. Tá uma sementinha de infidelidade. Começa aí. Começa nesse lugar. Daqui a pouco, esse negócio o diabo vai regar essa semente. Vai mandar oportunidade, vai ser uma mensagenzinha que tu posta. As fotos que tu posta. Tu é confiável naquilo que tu vai postar? O teu marido pode confiar em ti? Ah, Jéssica, mas é que meu marido não é confiável, porque meu marido já fez, meu marido já aconteceu. Opa, nós não estamos falando do teu marido, nós estamos falando de ti. Falando de nós mulheres, nós esposas. Começa na gente. Toda mudança que eu quero no meu marido começa em mim. E sabe, gurias, isso pra mim foi uma grande virada de chave na minha vida conjugal, na minha vida matrimonial. Eu já testemunhei isso outras vezes, né? Quando eu fui reclamar pra Deus de comportamentos do meu marido, né? De coisas que, na minha imaturidade, eu esperava mudanças dele. Eu via ele imaturo, a gente jovem, imaturo, com escolhas às vezes equivocadas, né? E aí eu esperava que ele mudasse. Eu queria que ele mudasse. Eu queria que ele fosse diferente. E qual não foi a minha surpresa quando, em oração, Deus me disse: muda primeiro. Tu tem que mudar. Tudo que não tá bom no teu marido é porque ou tu não rezou o suficiente, ou é porque tu não tá te comportando no teu comportamento, fazendo as coisas da maneira certa, minha filha. Faca o queijo tá na tua mão. Rezar e mudar comportamento. E isso aqui mudou tudo pra mim. Mudou tudo, toda a minha forma de entender o meu casamento. De entender as coisas que me incomodavam. Primeiro eu vou amar. Primeiro eu vou mudar. Primeiro eu vou ceder. Primeiro eu vou falar. Primeiro eu vou ser confiável. Primeiro eu. Eu vou fazer. Eu vou conduzir o meu marido amorosamente para esses lugares. Eu vou levar ele amorosamente para esse lugar. Eu não, gurias, falar atormenta. Quanto mais a gente fala, mais o marido fica empacado. Mais difícil é. Ninguém quer alguém buzinando no ouvido. Quanto mais a gente fala, quanto mais chata a gente é, pior é. Nós não vamos chegar no objetivo. O que transforma de verdade é o amor. É o amor. É a forma como a gente ama. É esse homem se sentir amado. Eu lembro que esse versículo aqui, e até assim, ó, se meu marido estiver me vendo, se meu marido já chegou em casa e estiver me vendo, vem aqui no quarto. Marido, porque o YouTube caiu. Mas eu tinha dito pra ele nem vir ver essa live hoje. Porque essa live não é pros maridos ver, porque a gente entrega os ouro. O versículo 12 fala: ela lhe proporciona o bem, nunca o mal, em todos os dias da sua vida. Gurias, quando eu comecei a tentar viver isso aqui, e até hoje também de vez em quando né? Mas já foi pior. Por quê? Porque a gente vai ficando treinada. Deus vai nos concedendo a graça e a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. Muito da nossa dificuldade, gurias, mora
no lugar da imaturidade. Vocês estão me ouvindo bem no Instagram? Então, gurias, estão me vendo, me ouvindo bem? Se vocês puderem dar algum sinal de vida para mim que vocês estão me vendo, me ouvindo bem, eu agradeço. Olha só, muitas vezes eu tava lá fazendo as minhas coisas e aí eu tinha uma vontade absurda, assim, coisas que eu tinha pedido pro João, coisas que eu tava esperando que ele fizesse, posturas dele, enfim. E quanto mais imaturo a gente é, né, mais coisas parece que tem, mais coisas nos incomodam. Muita coisa nos incomoda. Às vezes, a gente deixa de preocupar com o que realmente tem que preocupar para ficar preocupado com coisa que não tem que se preocupar, Luiz. Que é bobeira do dia a dia, sabe? E a gente dá uma proporção grande para coisas pequenas. A gente não tem uma noção de hierarquia. E em várias coisas eu não tinha. E aí eu lembro que me dava uma fúria por dentro, uma raiva, me dava um negócio, era tão terrível aquilo. E aí eu ficava falando esse versículo ali, proporciona o bem, nunca o mal todos os dias de sua vida, ela proporciona o bem, nunca o mal todos os dias de sua vida, ela proporciona o bem, nunca o mal todos os dias de sua vida, eu ia falando aquilo assim pra ver se aquilo entrava dentro de mim, pra eu não esquecer o que eu tinha que fazer, porque a minha vontade era proporcionar o mal, não era proporcionar o bem. Nunca que a minha vontade era fazer algo bom pra ele. Se eu estava pedindo que ele fizesse coisas que eu enxergava que a gente precisava em casa, ou com os filhos, ou sei lá o quê. Ele precisava fazer. Eu não ia fazer. Como? Eu sou ótima. Né, gurias? A gente é tão boa. E eu ficava esperando que ele fizesse. E aí eu me lembrava disso. E aí, gurias, o que é muito interessante é que a palavra fala em proporcionar, né? Que é uma questão de criar oportunidades para o bem. Criar condições para o bem. Não fala só de não fazer o mal. Não. Não é não fazer o mal. É proporcionar o bem. É criar condições para o bem acontecer. É agir em favor, vou falar aqui as definições tanto do verbo no grego, tá? Que é usado inclusive para falar o que Deus faz em relação ao seu povo. O mesmo verbo que é usado nesse proporciona o bem, que a mulher proporciona o bem para o seu marido, é usado em alguns salmos para dizer que Deus proporciona o bem para o seu povo. Vocês estão vendo como, para que eu possa ser uma boa esposa, eu preciso buscar isso em Deus? É uma graça que vem de Deus, porque a gente tá cheia de coisas, gurias. A gente tá cheia de mágoa, de implicâncias. E eu nem tô falando, tem coisas que são ilusórias, são implicâncias da nossa criação, do nosso jeito de enxergar a vida, são implicâncias do nosso temperamento, a gente quer que seja feita do nosso jeito, tá? Tem esse lugar? Tem esse lugar. E tem um outro lugar, gurias, que são das coisas reais. Que são coisas, às vezes, sérias, que são problemas que precisam ser modificados dentro do nosso casamento. Coisas no comportamento do marido que são reais, que são coisas que estão prejudicando a nossa família. A gente tem essas duas coisas acontecendo aqui, tá? E a gente pode ter uma tendência, às vezes, a ficar nessas coisas pequenas ou nas coisas grandes, a gente tentar agir da nossa maneira, sem buscar a direção em Deus. Tentar fazer de que forma? Disputando poder com o marido, exigindo do marido, enchendo os ouvidos do marido, fazendo greve de atenção, de palavras, de sexo, né? Agindo de forma infantil, com pequenas vinganças, tentando dar lição no marido, tentando educar o marido, humilhando o marido, expondo os defeitos do marido na frente dos filhos, desrespeitando com palavras, punindo, não vai ter isso, já que não fez isso, não vai ter aquilo. Tudo isso, gurias, tudo isso não é amor verdadeiro. Tudo isso é egoísmo. O amor verdadeiro, o amor segundo a palavra de Deus, é 1 Coríntios 13, paciente, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, faz e ama, sem esperar nada em troca, se antecipa no amor, se antecipa.
Muito do que a gente espera que mude no nosso casamento, que mude no nosso marido, está ao alcance das nossas mãos com a nossa mudança. Com a nossa mudança de padrão de comportamento e de enxergar o casamento, de enxergar a nossa vida. A nossa mentalidade a respeito de homem, a nossa mentalidade a respeito de casamento, a nossa mentalidade humana, carnal, machucada. E gurias, novamente, eu não ignoro de forma nenhuma aqui que muitas mulheres têm situações graves para resolver no seu casamento. Que tem homens que são muito difíceis. Maridos turrões, grosseiros, que não sabem falar, homens travados, que não têm iniciativa. Eu entendo todo esse lugar, minha irmã. Eu entendo todo esse lugar. Eu compreendo isso. E aí eu vou te dizer que a palavra de Deus nos ensina que o amor transforma. Que o nosso comportamento amoroso, que olha para o outro querendo amá-lo, transforma. E a gente não aprendeu que casamento é isso. A primeira mudança que precisa acontecer na nossa mentalidade, gurias, a respeito do casamento. A respeito do que eu penso que tem que ser um casamento. Essa ideia, né, de que o outro tem que me fazer feliz, que o outro tem que me dar uma vida confortável, não no sentido material apenas. Esse lugar, ou ainda, gurias, que casamento é um lugar de disputa, de medir forças, de ver quem fala mais alto, de ver quem tem mais poder, de dizer quem manda lá em casa sou eu. Ou ainda, gurias, a ideia de que o casamento que me falaram na internet, o meu precisa ser igual. Gurias, vamos lá. A gente tem um temperamento e a gente tem uma história. Domingo ainda eu tava lá no retiro para casais falando sobre isso. Eu sempre falo da minha história e do meu marido. Eu venho de um casamento que os meus pais começaram a se separar desde que eu era muito pequena. Depois eles romperam definitivamente ali naquela minha idade escolar que eu falei para vocês ontem. O casamento dos meus pais foi muito ferido. Eles eram muito jovens e muito imaturos. Eu vim antes do casamento. Essa é a minha história. A minha história é essa. A maior dor que eu sofri, o maior trauma que eu sofri na minha infância foi a separação dos meus pais e principalmente tudo que envolveu a sensação de abandono, a sensação de desprezo que eu tinha no meu coração, de não ser amada. Tudo isso estava relacionado lá na minha primeira família. Essa é a minha ideia. O meu marido vem de onde? De uma família super estruturada. O pai e a mãe namoraram, se conheceram na igreja, casaram, tudo direitinho, tem um casamento sólido até hoje, 40 anos de casamento. Olha só, eu, uma sanguínea que vim dessa família, o João, um fleumático que veio de outra completamente diferente, e a gente vai casar. Tudo que eu tenho de experiências a respeito do casamento na minha família, na minha casa, na minha família, na família do meu pai e da minha mãe, é diferente daquilo que o João tem na família do pai e da mãe dele. Nós vimos de realidades muito diferentes. E aí a gente se encontra. Eu sou muito diferente do meu marido. Eu sou sanguínea, pra frente, agitada, falante. Meu marido é mais tranquilo. Nós somos muito diferentes em tudo. E a gente vem com todas essas diferenças para viver junto, para ser uma só carne, gurias. Como é que é aí na tua casa? Você é igualzinha a seu marido? Ou cada um é de um jeito? Geralmente cada um é de um jeito. A gente vem de histórias, de experiências, de traumas, de dores, de lares diferentes. E aí a gente se encontra na vida. E aí o nosso casamento precisa ser esse lugar seguro. E eu preciso ser o sábado do meu marido. Só que para eu poder ser o sábado do meu marido, e às vezes a gente casa só querendo ser amada. Só para tapar os buracos da nossa afetividade. E aí vem um marido, às vezes, que tá tão machucado quanto. Às vezes esses maridos vieram de lares completamente desfeitos, viram os pais
gritar com a mãe, ser agressivo. Ou pais extremamente pacíficos, calados, que as mães eram dominadoras. Esses filhos vão casar, às vezes a mãe continua dominando. Gurias, cada um vem de uma realidade. E a gente vem para dentro disso, que é a vida 2. Por isso que a gente precisa de sacramento, porque o sacramento é a graça para viver tudo que a gente promete no altar. É graça de Deus. Nosso sacramento é graça para dar conta do casamento, para dar conta de viver tudo isso, para ser uma mulher que pensa primeiro no esposo, que vai agir. E aqui que vem, gurias. A nossa ideia, na nossa cabeça hoje, tem tanta informação a respeito do que tem que ser importante para nós, do que eu como mulher tenho que dar valor, o que vem primeiro. É tanta informação, é tanto podcast, é tanta opinião, é tanta coisa que a gente tem que proteger os nossos ouvidos para proteger o nosso coração. A palavra de Deus diz isso, né? Pra gente proteger os nossos ouvidos, porque são muitos maus conselhos. E tudo isso vai entrando e vai moldando a nossa mentalidade. E daqui a pouco a gente acha que casamento é descartável, que tem coisa que não tem jeito, que primeiro o eu, que o que importa sou eu, que o que importa é a minha felicidade, que o que importa é o agora. A gente não casa pensando nessas coisas. E dentro de um casamento cristão a gente está pensando para além, para frente. A gente está pensando em eternidade, em um casamento que vai durar a vida toda. Então sim, gurias, eu preciso colocar minha vida dentro da palavra de Deus para viver com a graça de Deus, para buscar esse amor, para curar meu coração, para eu poder ser esse lugar de descanso para o meu marido e para criar condições do meu marido ser melhor. É sempre o bem, ela proporciona, ela cria condições para o bem acontecer na vida do marido, nunca o mal. E aqui vem o negócio, todos os dias da sua vida. Ela é constante nisso. É uma vida, é um estilo de vida. É mais do que uma decisão, é uma forma de pensar o meu casamento. Eu penso o meu casamento pensando no meu marido. E dessa forma, gurias, quando a gente começa a agir assim, é muito difícil. Por quê? Porque a gente está cheia de vícios comportamentais. Porque a gente está acostumada a pensar primeiro na gente. Porque a gente às vezes está acostumada a reclamar, a falar, a pedir 1000 vezes, a exigir, a reclamar. A gente está pensando na gente. Eu já pedi para ele fazer isso tantas vezes. Vou dar um exemplo aqui. Ele ainda não fez. O que eu quero que ele faça. Então, o que eu vou fazer? Vou ficar falando. Eu tô pensando em quem? Eu tô pensando em mim. Não, Jéssica, mas é que eu tô pensando na casa, eu tô pensando nisso. Calma aí, segura. Segura. Se tem uma coisa que é verdade, é que com pequenas mudanças do nosso jeito de falar, na nossa intenção, nas nossas atitudes, o marido faz muito mais fácil aquilo que a gente tava pedindo. Às vezes a gente não pede e a gente vai só apontando, falando com jeito, com doçura nas palavras, com um ambiente familiar tranquilo, onde eu proporciono para o meu lar essa tranquilidade, a gente vai conversando, vai colocando senso de humor, vai colocando uma piada, vai criando esse ambiente favorável, o marido vai se adequando em muitas coisas. Porque às vezes, gurias, e para muitas mulheres cristãs, a gente vive uma grande hipocrisia nesse sentido, sabe? Porque fora de casa e dentro da igreja é um comportamento, né? Tem doçura nas palavras, tem colaboração, é uma mulher colaborativa. E aí quando entra dentro de casa lidando com o marido ou com os filhos, parece outra pessoa, né? E não coloca essa família nesse lugar de destaque do amor, né? Tem mulheres que são extremamente doces com os filhos, carinhosas, amorosas, afetivas, do toque com os filhos. Mas na hora de passar isso pro marido não tem. Por que que não tem? Porque eu não gosto de toque, gosto com o filho. Só que teu marido tá vendo. Ele tá vendo como é que é o teu amor. Aquele amor desinteressado materno. Quantas vezes nós colocamos os filhos acima e antes do marido?
E gurias, eu tô falando aqui de um casamento que a gente quer que dê certo. Essa aqui é a nossa postura, de proporcionar o bem, proporcionar o descanso, proporcionar tranquilidade, proporcionar um lugar onde o meu marido pode confiar em mim. A gente vai construir isso. São características que a gente precisa construir na nossa personalidade. São características que a gente precisa construir no nosso comportamento. Com a graça de Deus, não é fácil ser uma esposa virtuosa, mas o fruto de transformação na vida do marido vem. Experimenta parar de reclamar, experimenta ser um pouco mais doce, experimenta ser um pouco mais amorosa, a conduzir, e às vezes, gurias, conduzir as coisas com um pouco mais de paciência, com um pouco mais de bom humor. Algumas coisas a gente vai ter que esperar. E isso aqui é importante. Nenhuma mudança acontece de um dia para o outro. Pensa quantas coisas tu quer mudar em ti mesma e tu não dá conta. Tu quer fazer dieta, não dá conta. Quer levantar cedo, não dá conta. Quer mudar um hábito alimentar de físico, não dá conta. Quero parar de... Quero ir pra academia, não dou conta. Coisas bem básicas eu tô falando aqui. Nada disso dá conta. Ah, eu quero estudar tal coisa. Ah, não consigo. Quero ter uma vida de oração constante. Não consigo. Se pra gente, às vezes, é tão difícil mudar os nossos próprios comportamentos e exige da gente oração, comprometimento, compromisso, mudança de mentalidade, como a gente acha que é fácil para o marido mudar alguma coisa? Também não é fácil. Não é? Mas o que facilita o caminho é graça de Deus e amor. Facilita. Porque o amor constrange. Quando a gente está fazendo as coisas com amor, o outro sente o amor desinteressado. Eu tô fazendo aqui e às vezes, e talvez você vai começar a fazer por amor a Deus, não é nem por amor ao seu marido. Mas é porque eu amo a Deus e quero corresponder ao amor de Deus que eu vou proporcionar ao bem ao meu marido. Eu vou proporcionar por quê? Porque eu amo a Deus. Eu vou parar de gritar por quê? Eu vou parar de reclamar por quê? Eu vou ser mais bem-humorada por quê? Eu vou parar de ser reativa por quê? Porque eu amo a Deus. Porque eu amo a Deus. Não é porque o meu marido merece ou não merece. Não é porque eu sou vítima ou não deste homem. Porque às vezes a gente vai se colocando num lugar de vitimismo, sabe? Que só nos atrapalha. Deus nos coloca aqui como mulheres fortes, filhas amadas, que Ele dá a graça pra gente ser esse tipo de mulher. E gurias, a gente consegue muito mais com amor, com doçura, com bom humor, com um pouquinho de paciência e silêncio. E a primeira característica do amor, em 1 Coríntios 13, é o amor é paciente. Tudo espera. Tudo espera. É paciente. E aqui a gente vai ter que investir na gente, na nossa relação com Deus, para que a gente possa ser para o outro bondade, confiança. Esse lugar de eu quero ser boa para o meu marido, eu quero ser melhor para ele, eu quero ser uma esposa melhor. Deus me ajuda, me dá a tua graça, me mostra no meu comportamento onde é que eu posso melhorar para ser uma esposa melhor. Às vezes, gurias, os maridos têm demandas. Eles pedem, eles já assinalaram, eles já disseram, eles já sinalizaram o que eles esperam da gente. Mas a gente coloca o quê? A nossa vontade antes, o nosso desejo antes. A gente não quer, a gente diz que não dá, a gente diz que não tem como ser daquele jeito que o marido tá falando. E o marido tá sinalizando. Às vezes, a gente perde para ganhar em várias lutas no nosso lar. Eu escolho ceder, eu escolho silenciar, eu escolho amar. Pra tudo, não pra tudo, eu tô falando aqui no bastantão, tá? Eu tô falando aqui no bastantão. A gente pode falar de 1000 detalhes, como eu tô falando. Eu tô falando aqui de relações saudáveis, tá? Onde não tem uma violência doméstica, onde não tem violência verbal, daquela, sabe? Que a pessoa, esses maridos que são homens rudes, homens violentos, né? Onde
não é uma situação de adultério constante, tá? Um homem adúltero sem vontade de mudar. Eu tô falando de casamentos onde existem mágoas, dores, onde às vezes já aconteceu uma infidelidade no passado, você tá tentando, onde os dois estão tentando. E onde os dois estão tentando, vai ter tudo isso, gurias. Só que quando os dois estão tentando, só na força do braço, pode ser que acabe. A gente precisa da graça. E a gente pode viver um casamento bom, feliz, saudável. E esses homens que eu falei que são mais difíceis, eles podem mudar? Podem mudar. Claro que podem. Mas a gente vai entrar numa outra categoria de oração e comportamento, tá? Não é igual, não é igual. Porque em situações de violência, violência com os filhos, esses lugares todos, às vezes de um homem que é mentalmente instável, a gente vai ter outra conversa. Completamente diferente, tá? Vamos deixar isso bem claro aqui. Aí é outra conversa. Aí a igreja tem outra postura do afastamento, tá? Mas aqui eu tô falando dos casamentos, que é a maioria dos casamentos. E a maioria de vocês, minhas seguidoras, que a gente tropeça em coisas que a gente já podia estar correndo, gurias. A gente já podia estar lá na frente, se a gente fosse um pouco mais dócil ao Espírito Santo para mudar o nosso comportamento. Amém? Hoje eu tô completamente no escuro. Eu não tô recebendo os comentários de vocês. Travou no YouTube. Meu Deus do céu. Só a graça de Deus para essa live sair hoje. Esse tipo de assunto é dos assuntos que são mais difíceis de ouvir, são mais difíceis de falar, mais difíceis de viver e é aquilo que mais dá resultado na nossa vida. Isso é fato. Se eu mudar o meu comportamento em casamentos desse jeito que eu tô falando, o homem muda quando a mulher muda. Tem, gurias? Se a gente se esforça e pede a graça para ser esse tipo de mulher, e eu vou te convidar a pegar o teu caderno de oração e anotar o que Deus falou contigo. Onde tu precisa ser uma mulher confiável? Onde você precisa ser confiável? Tem coisa para mudar aqui? Tem coisa que pode melhorar aqui? Confia nela, o coração de seu marido jamais lhe faltará coisa alguma. O que tá faltando pro meu marido que eu posso dar para ele? Que eu posso proporcionar? Essas são as perguntas que esse texto precisa gerar em nós. Sou confiável? Preciso mudar nesse lugar de ser confiável? Meu marido pode ter confiança em mim. Tem algum lugar que eu preciso mudar aqui? Espírito Santo me indica. Tá faltando alguma coisa? Tá faltando alguma coisa? O que tá faltando aqui pro meu marido? Bom, se tá faltando, que Deus falou pra mim, na minha experiência. Tá faltando no João, é porque tá faltando em ti primeiro. Tá faltando conversão no João, é porque tá faltando conversão em ti primeiro. Foi isso que o Senhor fez questão assim de dar aquela esfregada na minha cara. Aí, o que mais? Ela lhe proporciona o bem, nunca o mal. Eu estou proporcionando só o bem? Eu tô criando condições dentro do meu lar de bondade, nunca de maldade? E eu sustento isso por todos os dias? Ou é só de vez em quando? O que eu preciso ser melhor? Onde que eu preciso ser melhor? Para este marido fazer, às vezes a gente faz reclamando, faz expondo, faz reclamando do marido para os filhos, porque esse teu pai é assim, porque esse teu pai não sei o quê. Eu sou implicante, gurias, coisa mais horrível que tem. E a palavra de Deus fala disso. É uma mulher faladeira e implicante. Gurias, não tem jeito. Ninguém aguenta. Quantas mulheres falam da sogra e são muito piores do que a sogra. Pelo amor de Deus, gurias. A gente espera do marido um marido santo, um marido bom. Só que a gente não é santo e nem é boa. Vocês estão entendendo? A gente é bem perigosinha. A gente é bem perigosinha. A gente precisa primeiro mudar o nosso comportamento. E olhar para este homem como, esse aqui é o homem que Deus confiou na minha vida, para eu levar para o céu. Como que eu vou amar esse homem da melhor forma possível? E não é do meu jeito. É como ele gosta de ser amado. Como ele se sente amado. Nas minhas palavras em relação ao meu marido, eu amo ele.
Eu sei elogiar o meu marido, eu sei reconhecer o que ele tem de bom, porque para falar de coisa ruim a gente é as mestras. Para reclamar é umas leoa, né? Para elogiar umas gatinhas medrosa, escondida. Se for preciso, pega no teu caderno de oração e faz uma lista das qualidades do teu marido. No que teu marido é bom? Ele é engraçado? Ele é divertido? Ele faz piada sem noção. Bom, mas ele é engraçado e divertido? Nós já temos uma coisa para falar. Eu não preciso pensar na piada sem noção. Eu posso pensar do quanto ele é bem-humorado, do quanto ele sabe fazer piada, do quanto ele é divertido. O que mais que teu marido é bom? Teu marido é trabalhador? Tá aqui? Teu marido provê? Não, meu marido não é, Jéssica. Meu marido é puxa vida, é paradão. Mas ele sai todo dia para trabalhar? Se ele tá saindo para trabalhar todo dia, nós já estamos no lucro. Já vamos agradecer e já vamos elogiar. Faz uma listinha do que teu marido tem de bom. Das coisas boas. Gurias, às vezes, a gente fica tão presa a coisas que aconteciam no namoro e se ressentindo porque eles não são como no namoro, que a gente esquece de olhar que a gente também não é como a gente era no namoro. Olha para as coisas boas do teu marido hoje. Elogia, reconhece, manda mensagem para ele. Não consigo falar, tô magoada. Manda uma mensagem, escreve. Comparece na intimidade, minha amada, minha irmã, minha querida. A sexualidade tem um papel não só procriativo, mas unitivo. Ai, porque o nosso casamento esfriou. Esfriou, tá cada um para um lado, cada um de um jeito. Precisa ter intimidade. Mas é que eu tô cansada, mas é que ele não se esforça, mas é que isso... Ela lhe proporciona o bem, nunca o mal, em todos os dias da sua vida. Eu vou criar condições para que esse bem aconteça, para que tenha intimidade. Por isso eu sei que eu tô falando uma coisa super difícil, eu não sou idiota, também sou casada. Corro tanto quanto vocês, tenho problema tanto quanto vocês, mas esse aqui é o padrão de uma mulher que tem intimidade com Deus. E de que tem a sua vida conforme o coração de Deus. E gurias, Deus corresponde com graça se a gente é fiel. No pouco, Deus confia mais. Você vai andar conforme a palavra, Deus vai derramar graça sim sobre o teu marido, sobre o teu casamento, sobre a tua vida. Você vai ver mudanças. Mas a nossa parte Deus não vai fazer. É a nossa parte. E novamente, e talvez depois dessa campanha de oração, a gente vai fazer uma campanha só sobre casamento. A gente pode falar só sobre isso, porque tem 1000 assuntos. Possibilidades, cada uma de vocês tem um problema, cada uma de vocês tem uma história, mas aqui tem uma postura que é para todas nós. Proporcionar o bem, nunca o mal, em todos os dias da vida. Quando eu vou falar uma coisa, quando eu vou pedir uma coisa, quando eu vou fazer uma coisa no dia a dia, eu tô pensando em proporcionar o bem pro meu marido, nunca o mal, em todos os dias da vida dele? Esse é o questionamento, é isso que vai lá pro meu diário. Eu preciso me avaliar como esposa. Como será que é ser casada comigo? Como será que é? Como será que seria ser casada comigo? Pensa nas coisas que o teu marido já te pediu, nas coisas do jeito que tu fala e começa a te imaginar sendo casada contigo mesma. Eu não ia dar conta. Ser casada comigo. Às vezes a gente espera um padrão e um lugar de comportamento do marido que a gente não se esforça em ter. E aqui, gurias, novamente, eu não tô cedendo pra ele, eu tô cedendo pra Deus. A gente tem muita dificuldade, às vezes, e tem tanta mágoa que eu penso que ser essa boa esposa, eu vou estar cedendo pra ele. Eu vou estar sendo boa pra um homem que não merece. Ele tem tanta coisa pra mudar. E às vezes a gente exige um padrão muito alto pra beneficiar os nossos maridos com algumas coisas que nem Deus exige da gente. Porque Deus derrama graça quando a gente tá aqui engatinhando pra dar conta de falar 2 palavras doces no dia. E Deus tá lá comparecendo com a graça dele. Deus tá lá nos perdoando. Deus tá lá nos chamando. Deus tá nos indicando o caminho certo, com amor. Deus nos conduz com tanto amor. E a gente não demonstra muitas vezes esse amor pro nosso marido. E muito marido não vai pra Deus porque o evangelho que ele tá lendo é a vida da esposa. E não é legal. Isso aí é ser católico. Isso aí é ser cristão. Não, então muito obrigada. Pra mim, não. Não precisa.
grita assim, fala assim, reclama o dia inteiro, tá sempre de mau humor, tá sempre indisposta. Ah, isso aí é ser cristão? Ah, tá, não, obrigada. Vou ficar onde é que eu tô. Muitas vezes, e geralmente, o primeiro evangelho que o nosso marido vai ler é o nosso comportamento. É o meu comportamento. O que eu tô apresentando do evangelho? Que Cristo é esse que eu apresento pro meu marido? Amém, gurias? Hoje foi difícil, hoje foi combate espiritual, hein? Mas Deus é mais, Deus é mais. Vamos rezar então, rapidamente, porque já me passei muito, pedindo ao Senhor toda a graça que nós precisamos. Vou falar para vocês de novo. Essa campanha tá muito mais a gente caminhando na palavra do que a gente rezando na live. Porque isso aqui é pra gente levar pro nosso quarto de oração. Eu tô te dando material. Você vai pegar isso aqui, pega esse texto, pega a tua Bíblia, teu caderno de oração, teu diário, tua caneta, vai pro quarto de oração e vai falar com Deus a respeito disso. E hoje Deus tá falando sobre o nosso jeito de ser esposa. Como é que eu tô me comportando? Tá de acordo com a vontade de Deus? Era assim? É isso que Deus espera de mim? E novamente, gurias, tem coisas que a gente precisa mudar primeiro, tá? Tem coisas que a gente vai mudando aos poucos. Tudo isso aqui vai acontecer conforme a gente vai vivendo a nossa vida e a gente vai fazendo escolhas. Mas começa pela mudança da nossa mentalidade a respeito do jeito que eu sou esposa. Como é ser esposa? Eu tô moldando já a minha mentalidade, aquilo que Deus tá falando comigo. Eu quero ser essa mulher. Então, primeiro, tem coisas que vêm antes, né? O jeito de falar, o jeito de amar, o jeito de servir, né? O nosso casamento é um lugar de servir ao outro, é um lugar de serviço. Começa nestes lugares, ok? Barbadinha. Ah, Senhor, Senhor, só a tua graça, Senhor. Jesus amado, nós clamamos sobre nós a tua graça. Derrama sobre nós a tua graça, Senhor. Fala conosco, mesmo na dureza do nosso coração, Senhor. Nas nossas revoltas, nas nossas dificuldades, Senhor. Convence o nosso coração. A tua palavra nos diz, Senhor, que o teu Espírito Santo é que nos convence da verdade. Eu quero pedir sobre nós essa graça hoje, Senhor. Nos convence da verdade. Abre os nossos olhos, Senhor. Nos convence da verdade da tua palavra, que o teu Espírito Santo venha visitar os nossos corações. E venha nos convencer, Senhor, daquilo que em nós precisa ser transformado, aquilo que nós precisamos com a tua graça mudar. Nos dá a graça de enxergar, Senhor, de mudar a forma de falar, a forma de agir, a forma de acolher, Senhor, de lidar com o marido, de validar o nosso marido, de elogiar o nosso marido. Senhor, nos dá a tua graça. Sozinhas nós não conseguimos. Pedimos tudo isso pela intercessão da Virgem Maria e de São José. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Que live difícil! Bora lá, gurias! Ó, essa aqui só compartilha as corajosas. Envia pra tua amiga, envia pras amigas que precisam ouvir essa palavra hoje, tá? E vai pro quarto de oração, certo, meninas? Deus abençoe vocês, um ótimo dia e até amanhã às 7h30.